Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste sábado, Marcos capítulo 9, versículo de 2 a 13. Marcos 9, de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma montanha. Transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficavam brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sob a terra poderia alvejar. Apareceu então Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queriam dizer. Ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falavam a seu respeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. E obrigado por todo o carinho, por compartilhar, comentar e curtir este evangelho. Hoje eu quero mandar um abraço para o meu amigo do Goiano, Marcos, toda a família, o Bruno, o Rafael e a esposa, enfim, todos os irmãos que me acompanham pelos grupos de WhatsApp, pelos meios de comunicação. Deus abençoe, viu, Du, sua mãe Terezinha, seu pai, toda a sua família. Irmãos, o evangelho de hoje vem falar da transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo alguns dos seus discípulos, dos seus apóstolos, como Pedro, Tiago e João, e levou sozinho para uma montanha. Ali ele fez questão de se transfigurar na frente deles, para mostrar o seu poder. Mas o Pedro se empolgou tanto que quando viu a figura de Moisés e Elias, ele quis armar 3 tendas, uma para cada um, de tanta emoção que ele ficou naquele momento. Porque Jesus estava em constante oração naquele momento, ao ponto de transfigurar e aparecer para ele Moisés e Elias. Então Pedro, tomando a palavra, ficou todo entusiasmado, disse: Vamos armar 3 tendas. Mas a própria palavra diz que Pedro não sabia o que dizer. Ele estava falando assim, agiu no impulso da emoção. Quantos de nós não somos assim, Tomamos decisões no impulso da emoção, tomamos decisões no impulso da raiva, tomamos decisões no impulso do nosso coração. Pedro foi assim, tomou essa decisão no impulso, naquele momento de êxtase, e queria armar 3 tendas, uma para cada um. Então, logo em seguida que Jesus conversou com Moisés e Elias, de repente desapareceram. E uma nuvem veio do céu e diz: Eis meu filho muito amado, escutai-o. Naquele momento desapareceu todo mundo, ficaram só os discípulos e Jesus. Então Pedro questionou: Nossa, os escribas, os fariseus falam que Elias vai voltar. Elias então voltou. E Jesus então olhou para eles e falou assim: Não, Elias já voltou. E fizeram com ele. O que fizeram com ele? Maltrataram ele, não quiseram ouvir Elias. Da mesma forma estão fazendo com o Filho do Homem, que deve ser morto, deve ser rejeitado, deve sofrer, mas ressuscitará ao 3º dia. Então aqui este evangelho mostra com clareza a misericórdia do Senhor sobre a humanidade, se transfigurando, permitindo que os discípulos, que os apóstolos acompanhassem esse momento de profunda
oração de Jesus. Deus te abençoe, ótimo final de semana. Eu volto amanhã domingo, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueçam de compartilhar.